Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre as negociações efetuadas durante a semana que terminou nos três instrumentos que normalmente negociamos, o euro-dólar, a libra-ien e o ouro. Uma semana marcada essencialmente pelo acordo alcançado nos Estados Unidos acerca do seu orçamento, que foi alcançado na quinta-feira, mesmo perto do deadline imposto pela Constituição americana. E então, o que permitiu de facto alguma volatilidade extra nos mercados. Ora, as negociações que eu vos vou falar foram baseadas precisamente no aumento de volume que aconteceu no mercado posteriormente a esse anúncio, e que foram realizadas no euro-dólar e no ouro. Gostaria neste vídeo também de vos falar hoje sobre um fator muito importante, que é precisamente a necessidade de termos presente diariamente e semanalmente o nosso diário de negociação. Este diário é muito importante porque nos vai permitir, ao longo do tempo, ao longo da nossa evolução, saber realmente o que é que nós estamos a fazer no mercado, no que é que nos baseamos para ter as nossas entradas e qual foi o resultado final de um sinal em relação ao nosso top loss, em relação ao nosso take profit, qual foi o nosso risk reward. Tudo situações que nos permitem a qualquer altura voltar a rever e voltar a ver, e acima de tudo termos o nosso tracking, o nosso recorde, o nosso espólio de negociações sempre à mão para consultar, sempre que um sinal seja parecido ou sempre que uma oportunidade nos apareça no mercado, tenha as características de uma oportunidade que no passado resultou ou numa mais-valia ou numa perca. Portanto, eu opto por fazer o meu diário, por ter o meu diário postado aqui todas as semanas, nestes vídeos, onde vos mostro, falando que é o meu resumo semanal. Portanto, esse resumo semanal, basicamente, é precisamente o meu relatório. Eu vou só abrir aqui para vocês verem. Portanto, este resumo semanal que eu tenho no meu diário de negociação semanal, onde eu ponho a data da semana, a semana a que se refere este diário, o meu número de entradas, no que é que se baseia precisamente a minha rentabilidade, nos tipos de ganho, os pips ganhos, a minha rentabilidade por cada posição, e depois chego ao ponto de pôr precisamente a posição, a que horas foi, em que dia que foi a entrada, a que horas, se foi de compra ou de venda, a entrada em que nível, o stop loss a que nível, o take profit a que nível, e depois o risk reward, que vocês já estão habituados a ver. E faço apenas o que é que eu faço diferente. Eu complemento o meu diário semanal de negociação com a parte de vídeo, onde explico essencialmente a minha entrada no mercado. Portanto, se eu não tivesse a componente de vídeo, vocês o que teriam que fazer no vosso diário de negociação era, depois destes itens todos preenchidos, teriam que acrescentar um novo item a dizer, por exemplo, razão de entrada no mercado. Portanto, e onde vocês poderiam pôr a razão de entrada, por exemplo, divergência de compra, mais divergência de compra, não está a querer ajudar, divergência de compra contra tendência, por exemplo, e basicamente estes eram os motivos essenciais da entrada no mercado. Portanto, vocês estão a perceber mais ou menos a ideia, e eu tento explicar no meu vídeo essencialmente a maneira como é que os motivos pelos quais eu entro no mercado. E este diário é muito importante, mais uma vez, para vocês terem noção
ao longo do tempo da vossa evolução, verem qual é que é o vosso registro semanal, e isto é uma parte essencial de qualquer sistema de negociação. No nosso curso de negociação há uma parte que eu falo precisamente nisso, numa parte em que digo o que é que o negociador profissional de Forex faz que o negociador amador não faz. E aí há vários itens importantes que vocês devem ter em conta. Por exemplo, o negociador profissional, uma pessoa que leva este negócio muito a sério, tem que dominar uma estratégia de negociação realista. Tem que usar um plano de negociação, obviamente. Tem que ter um diário de negociação, claro. Gerir e controlar o risco de cada negociação. Não reage a emoções antes, durante e depois da negociação. Retira ou garante lucros assim que estejam disponíveis. Nunca arrisca mais do que pode numa negociação e não negocia sem limites, ou overtrade. Portanto, como vocês podem ver, está tudo interligado. Isto é o que vocês devem ter sempre em atenção. Portanto, mais uma vez, é por isso que o diário de negociação é muito importante, é uma ferramenta muito importante para vocês terem, porque no futuro nunca se sabe se alguém vos irá pedir para deixe-me ver o seu diário, deixe-me ver o seu trabalho, deixe-me ver a sua evolução, a sua rentabilidade, porque eu posso estar interessado em contratá-lo para um certo serviço, ou gostaria de contratar os seus serviços por um certo tipo de situações, e então isto é o nosso currículo a nível de negociadores. Eu acho que foi claro, esta parte era importante eu vos falar. Eu aproveitei hoje a vantagem porque aproveitei hoje a oportunidade porque de facto as nossas entradas foram muito limitadas no mercado esta semana. O mercado esteve muito volátil, mas uma grande incerteza até quinta-feira, e portanto senti a necessidade de vos transmitir esta ideia muito importante. Ora bem, então, sem mais demoras, vamos então ver a negociação que efetuei no par euro-dólar, numa hora, e esta negociação foi baseada precisamente numa divergência que eu encontrei entre a ação do preço e o nosso indicador TDI no gráfico da uma hora, mas se nós formos ao gráfico das 4 horas, podemos ver que também estivemos perante o início de uma divergência, que só estávamos à espera, portanto, divergência à ação do preço e o nosso indicador TDI, como vocês podem ver, a ação do preço a fazer fundos mais fundos e o nosso indicador a fazer fundos mais altos. Portanto, divergência no período das 4 horas e então no período da 1 hora então também tivemos a nossa divergência, que foi precisamente o nosso trigger para esta negociação. A entrada no mercado, obviamente, podíamos ter entrado aqui se isto não fosse madrugada, mas a entrada na nossa Trade Station, vendo o percurso anterior da ação do preço, entramos quando houve o rompimento desta linha de resistência, 2 ou 3 pips acima, com o nosso primeiro objetivo, a primeira resistência encontrada neste plano, e o nosso stop loss uns pips abaixo, precisamente de EMA 55, como vocês sabem, é um garante de suporte muito forte. Portanto, a nossa rentabilidade foi bastante boa. Vou aqui então buscar a nossa cábula. Vamos ver no euro-dólar desta semana, tivemos um risco de 34 pips, uma rentabilidade de 82 pips, portanto estamos a falar de um risco EUR de 1 para 2.4, 2.4% de rentabilidade esta semana no nosso balanço, nesta negociação. Eu fiz também durante esta semana uma negociação também no ouro, que vou passar a mostrar-vos de seguida. No ouro tivemos a oportunidade de entrar numa negociação de compra quando do aparecimento de uma divergência entre a ação do preço e o nosso indicador TDI. Vínhamos numa downtrend, mas foi preciso irmos ao gráfico das 4 horas para termos uma noção exata do que estava a acontecer, e como vocês podem ver no gráfico das 4 horas também estávamos presente uma divergência entre a ação do preço e o nosso indicador TDI. Portanto, tudo em conformidade,
e então entramos a quanto do cruzamento do nosso indicador e da vela bullish, do aparecimento da vela bullish. Portanto, o nosso take profit foi precisamente na primeira forte resistência encontrada e o nosso stop loss uns pips abaixo da estrutura do mercado, que também coincidiu com esta linha de suporte muito forte marcada aqui. Se formos à nossa cábula, podemos ver que no ouro tivemos um risco de 145 pips, uma rentabilidade de 333 pips e o que isto resultou num risco-reward de 1 para 2.9. Portanto, 2.9% de rentabilidade no nosso balanço. Obviamente que tivemos outras oportunidades de entrada no mercado. Tivemos aqui, como vocês podem ver, uma boa oportunidade de venda quando da rejeição da MA55 da ação do preço. Portanto, a ação do preço tentou romper para cima, não conseguiu, e o nosso indicador teve na vela a seguir. Não foi nesta, peço desculpa, foi nesta, como vocês veem, nesta é que está visível o cruzamento, e então teríamos tido aqui uma excelente oportunidade. Eu acho que esta semana, só para terminar, tivemos uma semana tranquila, duas entradas no mercado, 415 pips de ganho, 5,3% de rentabilidade obtida, o que equivale numa conta de 10 mil euros a 530 euros durante esta semana. Espero que tenha sido claro todas estas análises. A minha recomendação sobre o diário semanal, vocês devem ter em consideração sempre. Qualquer dúvida que tenham, já sabem, podem sempre consultar no nosso site oficial www.negociar-forex.com, onde tem lá estes vídeos e onde tem lá todas as questões respondidas sobre o curso técnico de negociação, que são a base integrante destes nossos vídeos. Nada mais por esta semana. Negociem com cuidado. Um grande abraço.